Papai, é ela. Ela cuidou de mim. Essas palavras inocentes ditas pela pequena Clara ecoaram como uma avalanche no coração de Arthur. O milionário viúvo nunca imaginou que a filha, de apenas 8 anos, pudesse encontrar uma conexão tão inesperada no momento mais improvável. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Enquanto todos dormiam, Clara acordou sozinha na cobertura de um hotel luxuoso e, guiada apenas pelo desejo de encontrar o pai, desapareceu sem deixar rastros. Naquela noite silenciosa, os corredores extensos e a decoração impecável do Grand Mistral se transformaram em um labirinto frio e opressor para a menina, que caminhava descalça e assustada à procura do pai que a deixara para uma reunião de negócios. As portas se fechavam ao seu redor como muralhas, e a solidão começava a sufocá-la. Ela se sentiu pequena e invisível diante daquele mundo de luxo e distância emocional. Enquanto isso, no saguão iluminado por luzes suaves, Marta, uma faxineira de 35 anos, com um semblante sereno e olhos cansados, realizava as últimas tarefas de seu turno. O som abafado dos passos de Clara ecoou discretamente até os ouvidos atentos de Marta, que, ao se deparar com a menina, reconheceu de imediato a expressão de medo e abandono que um dia também havia sentido. Marta se aproximou sem pressa, abaixou-se, estendeu a mão e, com um sorriso calmo, quebrou o silêncio que separava as duas. Você está bem, pequena? Está perdida? Os olhos marejados de Clara se encontraram com os dela, e por um instante, todo o luxo e pompa do hotel desapareceram. Marta era apenas uma mulher comum, mas ali, diante da menina assustada, ela se tornou a figura mais importante daquela noite. Marta ficou ajoelhada, esperando que Clara respondesse. A menina hesitou por um momento, como se suas palavras estivessem presas na garganta. Os olhos assustados, ainda marejados, refletiam a fragilidade de uma criança diante de um mundo grande e impessoal. Depois de um leve soluço, Clara conseguiu murmurar. Estou procurando o meu pai. A voz era tão suave que mal se podia ouvir, mas para Marta soou mais alta do que qualquer ruído no saguão silencioso. Ela se aproximou um pouco mais, tentando não assustar a menina. Notou que Clara tremia, não de frio, mas do medo que a situação provocava. Marta se abaixou até o nível da criança e ofereceu um sorriso reconfortante. A menina olhou para ela com um misto de desconfiança e esperança. Qual o nome do seu pai? Perguntou Marta com voz gentil, mas firme. Arthur Martins. Ele foi para uma reunião e me deixou sozinha no quarto. Eu acordei e fui procurá-lo, mas me perdi. As palavras saíam em soluços, enquanto Clara tentava conter as lágrimas que insistiam em descer por seu rosto. Marta segurou delicadamente a mão da menina. Estava fria, quase como se toda a segurança tivesse se esvaído por seus pequenos dedos. Levantou-se e, sem soltar a mão de Clara, olhou ao redor. A recepção estava longe. Os recepcionistas pareciam ocupados com hóspedes que chegavam tarde da noite. Nenhum deles parecia notar o drama silencioso que se desenrolava no saguão. Vamos sentar um pouco, você está cansada, disse Marta, conduzindo a menina para uma das poltronas junto a uma grande janela. Ali, a luz da cidade refletia nos vidros como constelações dançantes. Marta percebeu que Clara precisava mais do que apenas um lugar para esperar. Precisava de alguém para ouvir, de um gesto simples de cuidado. Enquanto a menina se acomodava, Marta ajeitou a mantinha fina que estava sobre a poltrona ao lado e cobriu os ombros dela. Observou com atenção os traços delicados de Clara, tão semelhantes aos que vira em seu próprio filho antes da doença que o levou. Um nó se formou na garganta de Marta, mas ela engoliu as lembranças e manteve a calma. Vou pedir para alguém chamar seu pai. Ele deve estar muito preocupado, falou, erguendo-se para ir até a recepção. Clara segurou firme a mão dela,
com um olhar suplicante. Não me deixa aqui sozinha, pediu. Aquela súplica desarmou Marta completamente. Ela se agachou novamente e disse com voz terna: eu prometo que não vou te deixar. Só vou até ali para avisar. Fique aqui e me espere, está bem? Com um aceno hesitante, Clara concordou. Marta caminhou rapidamente até a recepção. O gerente estava de costas, conversando com um homem de terno escuro. Marta respirou fundo e esperou que ele terminasse. Quando se virou, ela o abordou com educação, mas com firmeza. Com licença, senhor. Há uma menina perdida aqui. Ela está procurando o pai, Arthur Martins. Ele está hospedado neste hotel e estava em uma reunião. A menina está muito assustada e precisa vê-lo imediatamente. O gerente olhou para Marta, avaliando-a de cima a baixo, como se a voz de uma faxineira não tivesse peso suficiente para interromper suas responsabilidades. Senhora, o senhor Arthur está em uma reunião importante. Não podemos interrompê-lo agora, disse, quase impaciente. Marta respirou fundo, tentando controlar a irritação. Escute, essa menina está aqui sozinha, chorando, procurando o pai. Ele precisa saber. A voz dela ficou mais firme, carregada de uma emoção que o gerente não conseguiu ignorar. Após um breve momento de hesitação, ele suspirou e fez sinal para uma das recepcionistas. Avise o senhor Arthur Martins que a filha dele está no saguão, ordenou relutante. Com a missão cumprida, Marta voltou para Clara. A menina a esperava com os olhinhos atentos e ansiosos. Assim que viu Marta se aproximar, abriu um leve sorriso, mas ainda havia o medo em seu olhar. Marta sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Já estão avisando o seu pai. Ele virá logo, você vai ver, disse em tom calmo. Clara encostou a cabeça no ombro dela, exausta. Marta percebeu que a menina estava lutando contra o sono e o medo, tentando se manter forte. Passou a mão suavemente pelos cabelos dela, murmurando palavras tranquilizadoras. Sentiu uma pontada de dor ao lembrar-se do filho que não pôde consolar nos últimos momentos, mas encontrou em Clara um motivo para continuar ali, firme, até que o pai dela chegasse. O tempo parecia ter parado. O brilho frio do saguão, o barulho distante de passos e conversas, tudo se tornou um pano de fundo para aquele instante simples, mas profundo, em que duas pessoas tão diferentes encontraram consolo uma na outra. Marta sabia que, mesmo depois que Arthur viesse buscar Clara, aquele encontro deixaria marcas em sua alma. Uma lembrança da noite em que a solidão de uma menina e a coragem de uma mulher simples se entrelaçaram em um gesto silencioso de cuidado e humanidade. A cabeça de Clara pesava contra o ombro de Marta, os pequenos fios cacheados espalhados pelo casaco surrado da mulher. Por um instante, Marta não queria se mover, como se o gesto de segurar a menina pudesse protegê-la de tudo o que havia de frio e distante ao redor. O saguão do Gran Mistral parecia imenso e vazio, mas ali, naquele recanto discreto, Clara encontrava refúgio. Marta também. Os minutos passaram arrastados. Cada ruído, cada sombra que se mexia, fazia Clara estremecer levemente. O sono tentava levá-la, mas o medo a mantinha desperta. Marta sentia isso. A menininha apertava sua mão com força cada vez que o silêncio era quebrado, como se temesse que aquele breve instante de segurança fosse se dissolver. Está tudo bem, Clara, sussurrou Marta, passando os dedos de forma carinhosa sobre a testa da menina, tentando relaxá-la. Seu pai já deve estar vindo. Clara respirou fundo, como se buscasse coragem dentro de si, e murmurou: ele nunca demora assim. O comentário, mais do que um simples desabafo, parecia carregar o peso da solidão que Clara vivia, mesmo rodeada pelo luxo. Marta percebeu, sem precisar de explicações, que aquele hotel grandioso escondia mais do que corredores impecáveis e tapetes macios. Escondia ausências e vazios que Clara, tão pequena, já conhecia. Segurando a mão dela,
Marta sentiu a fragilidade que existia por trás da imagem impecável que o pai da menina transmitia. O medo de Clara não era só do hotel ou de se perder. Era o medo de que, ao ser esquecida, ela se tornasse invisível, até mesmo para o próprio pai. Marta respirou fundo, decidida. Vamos fazer assim, disse, inclinando-se um pouco para a menina. Eu prometo que não vou te deixar sozinha. Fico com você até ele chegar. E se quiser, podemos até contar uma história para o tempo passar mais rápido. Clara olhou para ela, os olhos brilhando com a possibilidade de desviar a atenção daquele medo sufocante. Assentiu timidamente. Conta uma história. Marta hesitou, os lábios entreabertos. Tinha tantas histórias na memória, mas poucas que não fossem marcadas por tristeza. Ainda assim, buscou algo que pudesse aquecer o coração de Clara. Havia uma vez uma menina muito corajosa, que morava em um vilarejo pequeno e sonhava em viajar pelo mundo. Começou com voz suave. Um dia, ela se perdeu no meio da floresta, mas encontrou um passarinho que lhe mostrou o caminho de volta para casa. O passarinho não era mágico, mas era bondoso e atento. E a menina percebeu que, às vezes, os amigos aparecem quando mais precisamos deles. Clara escutava atenta, os olhos se fechando e se abrindo de leve, vencida pelo cansaço. As palavras de Marta, simples e compassadas, a embalaram até que os pequenos ombros relaxaram um pouco. No meio da história, um movimento apressado se aproximou. Marta ergueu o olhar e viu um dos recepcionistas vindo na direção dela. Ele parou diante da mulher e da menina, com uma expressão misturada entre constrangimento e respeito. O Sr. Arthur está a caminho, senhora, disse, com a formalidade própria do ambiente. Clara se encolheu um pouco mais, como se quisesse se esconder nos braços de Marta. Ele vai brigar comigo, sussurrou, quase inaudível. Marta sentiu o peito apertar. Não podia garantir o comportamento de um homem que conhecia apenas de nome e status. Mas pelo semblante de Clara, já tinha a impressão de que o pai era uma presença forte, talvez até ausente, e que o reencontro, embora esperado, vinha carregado de insegurança. Vai dar tudo certo, meu bem. Estou aqui, garantiu sem soltar a mão dela. Os segundos seguintes foram marcados pelo som de passos firmes e apressados. O terno escuro de Arthur surgiu no campo de visão de Clara antes mesmo que ele parasse diante delas. Marta se levantou devagar, mantendo Clara próxima, e preparou-se para entregar a menina ao pai. Mas, antes que pudesse dizer qualquer palavra, Clara se apertou contra ela e murmurou, com a voz embargada e um toque de reconhecimento, como se confirmasse a verdade do próprio coração. Papai, é ela. Ela cuidou de mim. Arthur ficou imóvel, a respiração presa na garganta. O olhar dele, até então rígido e carregado pela tensão do trabalho e do medo, suavizou ao ver a filha aninhada nos braços daquela mulher simples. Não houve palavras de imediato, apenas o silêncio pesado da compreensão mútua. Marta segurou firme a pequena mão de Clara, que tremia, enquanto Arthur dava um passo hesitante em direção a ela. Clara, meu Deus, murmurou, quase sem voz. A menina, ainda relutante, hesitou antes de soltar a mão de Marta e correr para os braços do pai. Mas mesmo assim, antes de abraçá-lo, olhou para trás, para a mulher que a segurara no momento mais frágil da noite. Arthur seguiu o olhar da filha, os olhos dele encontrando os de Marta pela primeira vez com real atenção. Não eram apenas uma faxineira e uma criança perdida. Eram duas pessoas que, naquela noite, haviam formado um elo silencioso e profundo, um gesto simples de confiança que se estendia muito além das palavras. Arthur manteve Clara nos braços, o aperto quase sufocante. O medo que o consumira desde que ouvira a notícia de que sua filha estava perdida parecia se dissipar, mas restava o desconforto de ver a filha se agarrando tanto a uma desconhecida. Marta continuava ali, observando com uma expressão serena e os braços cruzados diante do peito, ainda tentando conter a onda de sentimentos que ameaçava dominá-la.
A pequena, com a respiração acelerada, escondia o rosto contra o peito do pai, mas não afastava os olhos de Marta. A tensão estava no ar, densa e palpável. Arthur olhou ao redor, percebendo a indiferença dos outros hóspedes e o alheamento dos funcionários do hotel. Tudo parecia alheio ao que havia acabado de acontecer ali. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, desceu do pedestal invisível que sua posição de milionário havia construído ao seu redor. "O que aconteceu?" perguntou a Marta com um tom mais contido do que ele mesmo esperava. Marta hesitou por um instante, mas os olhos de Clara a incentivaram a falar. Ela acordou sozinha e saiu do quarto. Estava assustada e perdida. "Eu a encontrei aqui e fiquei com ela até alguém avisar o senhor. Ela precisava de alguém e eu fiquei." A voz dela era baixa, mas firme, carregada de simplicidade e uma honestidade desarmante. Arthur absorveu cada palavra, o peso das suas próprias escolhas recaindo sobre os ombros. Tinha deixado Clara dormindo sozinha para se afundar em papéis e negociações, ignorando o fato de que a menina ainda era tão pequena e vulnerável. Sua própria culpa se misturava com a vergonha de ter confiado demais no mundo frio e calculista em que vivia. Clara, percebendo o silêncio do pai, levantou o rosto e o fitou. "Papai, eu não queria te deixar triste. Só queria te encontrar." Os olhos dela se encheram de lágrimas e o coração de Arthur apertou. Ele fechou os olhos por um instante, tentando conter a maré de arrependimento que o invadia. Quando os abriu novamente, encarou Marta com mais atenção. Já não via nela apenas uma funcionária invisível, mas alguém que tivera mais compaixão e presença do que ele próprio naquela noite. "Obrigado." As palavras saíram simples, sem o tom ensaiado e automático que ele usava em reuniões de negócios. Foi um agradecimento genuíno que fez Marta baixar levemente a cabeça, desconfortável, mas satisfeita por ter conseguido devolver Clara ao pai. Nesse instante, o gerente do hotel se aproximou, apressado e quase tropeçando em suas próprias palavras. "Senhor Arthur, desculpe-nos pelo transtorno. Não sabíamos que a menina havia saído do quarto. As medidas de segurança serão reforçadas." Ele falava rápido, tentando amenizar o impacto do incidente e proteger a imagem do hotel. Arthur o interrompeu com um gesto breve. "Esqueça a segurança. Onde estavam todos quando minha filha precisava de ajuda, se não fosse por..." Ele hesitou, lançando um olhar a Marta, como se quisesse lembrar o nome dela. "Marta", disse ela suavemente. "Se não fosse por Marta, minha filha ainda estaria sozinha pelos corredores deste hotel." As palavras de Arthur soaram secas, cortantes, deixando o gerente desconcertado. Clara se aninhou novamente no pai, mas ainda segurava a mão de Marta com os dedinhos pequenos e insistentes, como se não quisesse soltá-la completamente. Arthur percebeu esse gesto e, em vez de forçar a separação, apenas suspirou e se virou para a mulher. "Posso fazer algo por você, Marta? Não apenas pelo que fez hoje, mas pelo que é." Marta ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos em Clara e depois em Arthur. Havia tanto que gostaria de dizer, mas sentiu que qualquer resposta soaria pequena demais diante daquele gesto. "Só cuide dela, senhor. Só não deixe que ela se perca de novo." As palavras simples atravessaram o orgulho de Arthur como uma lâmina afiada. Ele sentiu o nó na garganta crescer, mas manteve a compostura. Aquele não era o tipo de emoção que ele costumava mostrar. Mas ali, no meio do saguão elegante e indiferente, diante de uma faxineira e da filha que quase perdera para o medo e a solidão, Arthur se sentiu despido de qualquer máscara. "Eu prometo", disse quase num sussurro. O gerente, percebendo a intensidade do momento, recuou discretamente. Os outros funcionários fingiam não ouvir, mas todos sabiam que algo havia mudado. Arthur, sempre conhecido por sua frieza e foco nos negócios, mostrava um lado raro e inesperado. Clara puxou a mão de Marta e a apertou mais uma vez.
Não vai embora, não? Murmurou com os olhos marejados. Marta sorriu, tocando de leve a bochecha da menina. Agora você já está segura. Seu pai está aqui. Eu fico feliz por isso. Arthur olhou para Marta, refletindo sobre tudo o que ela representava naquele instante. Não apenas a mulher que cuidou de Clara, mas alguém que, sem nada a ganhar, estendeu a mão para ajudar. Uma presença silenciosa e essencial, que o fez enxergar o que realmente importava. E ali, no saguão do hotel, entre o luxo das paredes e o brilho discreto dos lustres, Arthur entendeu que a verdadeira riqueza não estava nos contratos que assinava ou nas cifras que acumulava. Estava na humanidade simples e corajosa de uma mulher que lhe devolvera não apenas a filha, mas também uma parte de si mesmo. Arthur se manteve parado por alguns segundos, como se estivesse tentando reorganizar os pensamentos em meio à enxurrada de emoções. Marta permanecia ao lado dele e de Clara, ainda discreta, como se não quisesse invadir o espaço entre pai e filha. O saguão parecia ter se tornado um cenário suspenso no tempo, onde todos os detalhes ao redor, os ruídos abafados, os passos apressados, a luz suave, deixavam de importar. Clara, com a cabecinha apoiada no ombro do pai, olhava para Marta com a mesma intensidade que uma criança olha para uma figura essencial. Aquelas horas de medo e desamparo tinham transformado Marta na âncora emocional da menina, mesmo que Arthur estivesse agora ali, segurando-a nos braços. Marta havia sido o porto seguro quando mais se precisava, e essa ligação não se desfez com a simples chegada do pai. Marta, poderia... Arthur parou por um momento, como se não tivesse certeza do que queria ou deveria dizer. Os olhos dele estavam cravados na mulher, tentando decifrar quem ela era além do uniforme simples e do gesto compassivo. Poderia me dizer como percebeu que Clara precisava de ajuda? Marta se manteve firme, a voz baixa e simples. Eu estava terminando meu turno. Vi uma menina pequena, encolhida num canto, chorando baixinho. Ninguém notou, nem a segurança, nem os hóspedes, nem a recepção. Ela tremia tanto que parecia estar se desfazendo ali mesmo. Eu não podia deixar. As palavras de Marta soaram sem pretensão, mas carregadas de um peso que Arthur sentiu no fundo do peito. Ele respirou fundo, desviando o olhar para Clara, que continuava com o rosto colado ao dele. Por um instante, Arthur percebeu que nunca havia se dado conta de como a filha podia se sentir tão pequena e perdida, mesmo rodeada de luxo. Você tem filhos? Perguntou Arthur, a voz rouca e hesitante. Marta hesitou, engolindo seco antes de responder. Tinha um menino. Ele se foi há alguns anos. O silêncio entre eles foi pesado. Arthur não sabia o que dizer. Sentia a dor de Marta atravessá-lo como uma flecha. A perda de um filho, algo que ele só podia imaginar, estava ali diante dele, marcada nas rugas discretas ao redor dos olhos dela, na postura contida, na firmeza com que segurava a mão de Clara. Era como se a mulher tivesse perdido tudo e, mesmo assim, encontrasse forças para oferecer cuidado a uma criança desconhecida. Sinto muito, disse Arthur, as palavras simples carregadas de um respeito que ele raramente expressava. Marta apenas assentiu levemente, os olhos brilhando. Obrigada. Mas hoje foi bom poder ajudar alguém. Clara, como se sentisse a troca silenciosa entre os dois adultos, levantou a cabeça e sussurrou para o pai. Ela me fez sentir segura. Arthur a apertou contra o peito, tentando disfarçar a emoção. Estava cada vez mais claro para ele que, enquanto tentava se equilibrar entre contratos e reuniões, havia negligenciado a presença que Clara mais precisava. Uma presença feita de gestos pequenos, como o que Marta oferecera sem esperar nada em troca. Marta, posso fazer algo por você? A voz de Arthur saiu hesitante, mas sincera. Algo além de um agradecimento? Marta balançou a cabeça devagar, quase envergonhada. Eu não preciso de nada, Sr. Arthur. Fiz o que qualquer pessoa faria.
Mas Arthur não acreditava nisso. Sabia que nem todos teriam parado para notar a menina chorando no canto do saguão. Nem todos teriam tido a paciência de acalmar, a gentileza de ficar ao lado, a coragem de enfrentar a hierarquia do hotel para avisá-lo. Marta era uma exceção. Pelo menos aceite que eu a convide para jantar conosco, propôs com um sorriso discreto, enquanto Clara olhava para ele e depois para Marta, os olhos arregalados de alegria contida. Marta hesitou mais uma vez, mas o olhar da menina a desarmou. Viu ali um convite sincero, vindo de Clara, mais do que de Arthur. Respirou fundo e aceitou com um sorriso tímido. Tudo bem. Enquanto seguiam juntos, deixando para trás o saguão e os olhares curiosos, Clara segurou a mão de Marta com força. A confiança silenciosa entre elas se manteve firme. Arthur, caminhando ao lado, sentia algo novo florescer, algo que não tinha nome, mas que carregava o peso e a leveza de um reencontro com a própria humanidade. Ali, no meio do hotel, que antes era apenas um lugar de negócios e luxo, ele percebia que havia encontrado mais do que uma criança perdida e uma mulher invisível. Tinha encontrado um caminho que não sabia que precisava seguir, uma chance de transformar a solidão em algo maior, mais forte e verdadeiro. A suíte privativa do restaurante do hotel estava silenciosa. A mesa era grande, o lustre refletia a luz dourada e as janelas exibiam a vista panorâmica da cidade iluminada. Clara, entre Arthur e Marta, brincava com o guardanapo, tentando disfarçar a ansiedade. Havia algo de reconfortante naquela noite, apesar de tudo o que haviam vivido poucas horas antes. A presença de Marta parecia ter um efeito tranquilizador na menina, e Arthur notou isso com um aperto no peito. Durante o jantar, a conversa foi breve e por vezes constrangida. Marta estava visivelmente desconfortável com a sofisticação do ambiente. Ela usava o uniforme simples, ainda com marcas do trabalho árduo, sentada entre talheres reluzentes e pratos delicadamente dispostos. Clara tentava preencher o silêncio contando histórias da escola, pequenos detalhes que até então Arthur mal conhecia. Quando Clara se distraiu com a sobremesa, Arthur aproveitou o momento para falar. Marta, me perdoe se estou sendo invasivo, mas eu gostaria de saber mais sobre você, sobre o seu filho. Marta olhou para ele, surpresa com a pergunta. Havia hesitação no olhar dela, como se aquele fosse um território que preferia não explorar. No entanto, diante da expressão sincera de Arthur e do olhar inocente de Clara, ela respirou fundo. O nome dele era Daniel, disse, a voz baixa e carregada de uma doçura que quase se partiu no meio da frase. Tinha 5 anos quando adoeceu. Uma febre que não cedia, uma infecção rara que ninguém soube explicar direito. Fiquei dias e noites no hospital, esperando por uma melhora que nunca veio. E quando ele partiu, foi como se tudo tivesse ficado vazio. As palavras de Marta pairaram no ar. E Arthur sentiu a dor dela como se fosse uma lâmina atravessando o próprio peito. Ele se imaginou no lugar dela, perdendo alguém tão pequeno, tão cheio de vida. Eu não sei o que dizer, murmurou, a voz embargada. Não precisa dizer nada. Marta olhou para Clara, que a observava com atenção. Depois que ele se foi, eu precisei continuar. Voltei ao trabalho, segui os dias porque a vida segue, mesmo quando a gente quer parar. Mas essa noite com a sua filha, foi como se eu pudesse, só por um instante, ser mãe de novo. Clara largou a colher e se levantou, andando até Marta e abraçando-a com força. Você é a minha amiga, disse, com uma sinceridade que fez os olhos de Marta brilharem. Arthur desviou o olhar, a emoção apertando sua garganta. Ele jamais imaginara que uma noite, que começara com medo e desespero, pudesse se transformar em algo tão íntimo e carregado de humanidade. Levantou-se e com um gesto tímido tocou o ombro de Marta. Marta,
Você não precisa mais enfrentar tudo sozinha. Se quiser, podemos... Ele parou, procurando as palavras certas. Podemos dar um jeito para que você tenha um lugar melhor aqui. Não apenas como funcionária. Marta pareceu confusa. Eu agradeço, Sr. Arthur, mas não é necessário. É necessário para mim. A voz dele soou mais firme do que antes. Eu percebi hoje que minha filha precisava de algo que eu não estava conseguindo dar. Você deu isso a ela. Uma presença, uma coragem, algo que eu mesmo perdi quando minha esposa morreu. Clara puxou a mão de Marta e a apertou, os olhos brilhando. A gente pode ser uma família? A pergunta saiu simples, inocente e ficou pairando no ar como uma promessa de algo novo. Marta engoliu em seco, os olhos marejados, e olhou para Arthur, que apenas assentiu, silencioso. Não era uma proposta imediata, nem uma promessa feita no calor do momento. Era um reconhecimento, um convite para algo maior. Talvez possamos, disse Marta, com um sorriso tímido e uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. Clara sorriu, satisfeita, e voltou para o colo do pai. Arthur passou a mão pelos cabelos da filha e, pela primeira vez desde que a esposa se fora, sentiu que havia algo de verdadeiro e possível ali. Marta não era apenas uma mulher que salvara sua filha naquela noite. Era alguém que havia mostrado que a dor podia abrir espaço para novos começos. Enquanto a cidade lá fora seguia com suas luzes e ruídos, naquela suíte silenciosa, 3 pessoas encontraram algo mais forte do que contratos ou rotina. Encontraram, mesmo que ainda sem saber o nome, o início de uma nova história. Na manhã seguinte, o sol atravessava as janelas da suíte onde Arthur e Clara haviam passado a noite. Era uma luz suave, aquecendo os detalhes de um espaço que, apesar de luxuoso, parecia vazio, sem o burburinho habitual de negócios e reuniões. Clara ainda dormia, respirando tranquila, os cachos espalhados sobre o travesseiro, os lábios entreabertos como se estivesse sonhando algo bom. Arthur a observava em silêncio, o coração pesado com tudo que havia acontecido nas últimas horas. Enquanto preparava o café da manhã com a equipe do hotel, Marta foi chamada discretamente por um dos funcionários. A princípio, ela imaginou que havia deixado algo inacabado na noite anterior, mas ao chegar ao restaurante vazio, encontrou Arthur sentado a uma das mesas, o semblante calmo e, ao mesmo tempo, cheio de uma tensão que não conseguia disfarçar. Marta. Ele se levantou estendendo a mão. Ela hesitou antes de apertá-la, ainda desconfortável com aquela proximidade inesperada. Por favor, sente-se. Quero falar com você. Marta se sentou com cautela, alisando a barra do uniforme, sem saber o que esperar. Arthur, por sua vez, olhou para ela com uma sinceridade rara, como se estivesse deixando de lado a formalidade para abrir espaço para algo mais íntimo e real. Eu sei que ontem você disse que não precisava de nada, começou ele, as palavras saindo baixas, mas firmes. Mas, para mim, isso não está certo. Eu passei a noite inteira pensando. Você esteve lá para a minha filha quando eu mesmo falhei. Você cuidou dela, ouviu, acalmou e fez tudo isso sem esperar nada em troca. Eu não posso deixar isso passar como se fosse algo pequeno. Marta desviou o olhar, sentindo as bochechas corarem. Eu só fiz o que qualquer pessoa teria feito. Arthur balançou a cabeça, um sorriso breve surgindo. Nem todos teriam. Nem todos teriam parado o que estavam fazendo para notar uma criança assustada. Nem todos teriam tido a paciência e o cuidado. Você fez. E isso, para mim, vale mais do que qualquer contrato ou reunião. Ele respirou fundo, inclinando-se um pouco para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. Eu pensei em te oferecer um cargo melhor, mais digno aqui no hotel. Algo que reconheça o que você é capaz de fazer. Mas mais do que isso, pensei em te convidar para fazer parte da minha equipe pessoal. Quero alguém como você por perto, alguém que me lembre do que realmente importa. Não só por Clara, mas porque eu também preciso disso.
Marta ficou em silêncio, surpresa, o coração disparado. Nunca imaginara que aquela noite que começara com um gesto simples a levaria a uma proposta tão inesperada. Não sei se... Começou hesitando. Eu não estou te pedindo para mudar sua vida de uma hora para outra. Interrompeu Arthur, a voz suave. Só estou dizendo que, se você quiser, se estiver disposta, tem um lugar para você, do meu lado. As palavras dele ficaram pairando no ar. Clara, que acordara e se aproximava da mesa, ouviu o final da conversa e correu até Marta, abraçando-a pelas costas. Por favor, fica com a gente, pediu, a voz cheia de esperança. Marta se virou, abraçando a menina com um sorriso emocionado. Seus olhos se encontraram com os de Arthur, e naquele olhar havia algo mais profundo do que simples gratidão. Era como se naquele instante eles compartilhassem uma decisão silenciosa. Eu vou pensar, Clara. Prometo, disse Marta com a voz embargada, acariciando os cabelos da menina. Arthur se levantou, aproximando-se. Sem pressa, mas saiba que minha porta estará sempre aberta. E não é apenas pela minha filha. É porque, depois de ontem, eu percebi que preciso aprender a olhar para o mundo com outros olhos. E você pode me ensinar isso, Marta. Ela se levantou devagar, ajeitando o uniforme, e olhou para ele por um longo instante. Eu nunca imaginei que uma noite como a de ontem mudaria tanto a minha vida, murmurou. Mas talvez seja hora de mudar mesmo. Clara puxou a mão dela, sorrindo, e Arthur retribuiu com um sorriso discreto. Ali, entre a criança que precisava de amor e o homem que redescobria a própria humanidade, Marta encontrou um novo caminho, mesmo que ainda cheio de dúvidas. Sabia que aquele convite não era apenas um emprego ou um gesto de agradecimento. Era uma oportunidade de reconstruir sua vida a partir de algo verdadeiro. Quando saíram juntos do restaurante, Clara de mãos dadas com Marta e Arthur caminhando ao lado, o ar da manhã parecia mais leve, como se o dia começasse não apenas com o sol, mas com a promessa de novos começos. O tempo parecia ter avançado mais rápido do que Arthur imaginara. Semanas haviam se transformado em meses, e com eles, os dias de silêncio e solidão deram lugar a algo que ele, há muito tempo, não sentia, um motivo para voltar para casa. Clara, mais alegre e confiante, retomou a escola, e a presença de Marta tornou-se não apenas constante, mas essencial. Marta aceitara o convite de Arthur, mas com a condição de continuar vivendo com dignidade. Não queria privilégios nem favores. Acordava cedo todos os dias. Chegava ao hotel com o mesmo uniforme bem passado, mas agora acompanhada de Clara, que se agarrava à sua mão como se fosse sua segunda mãe. Arthur havia cedido um espaço especial no hotel para que Marta pudesse ter um pouco mais de conforto. Mas ela insistia em continuar trabalhando como sempre, discretamente, sem chamar atenção. Naquela tarde de outono, Clara esperava ansiosa no saguão. Usava um vestido simples de algodão e segurava um buquê de flores silvestres colhidas do jardim do hotel. Seus olhos brilhavam com expectativa enquanto observava a porta principal. Arthur chegava logo depois, ajustando o paletó, tentando esconder a ansiedade que o dominava. Ele se agachou diante da filha, ajeitando uma mecha do cabelo cacheado dela. — Está nervosa, pequena? Perguntou, a voz baixa e doce. — Um pouco, mas é um nervoso bom, papai. Clara sorriu, revelando um dente faltando, porque hoje é o dia que a Marta vai entender que é parte da nossa família. Arthur ficou imóvel por um instante, surpreso com a maturidade na voz da filha. Marta já fazia parte de suas vidas, mesmo que ainda não houvesse um nome para aquilo. Ele se levantou, estendendo a mão para Clara, e juntos caminharam para a entrada do restaurante, onde Marta ajudava a coordenar o serviço do jantar. Quando a porta se abriu, Marta ergueu os olhos, surpresa ao vê-los. Clara correu até ela, entregando o pequeno buquê com um sorriso radiante. — Para você, Marta, disse, ofegante de alegria.
porque hoje é especial. Marta pegou as flores, tocada, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Por que hoje é especial, querida? Clara virou-se para o pai, esperando que ele explicasse. Arthur respirou fundo, aproximando-se com passos lentos, e parou diante de Marta, que segurava o buquê com delicadeza. Porque hoje, começou ele, a voz rouca, lutando para não deixar a emoção transbordar. Hoje queremos dizer que você não é mais só alguém que nos ajudou. Você é parte da nossa vida, parte da nossa família. Marta ficou em silêncio por um longo momento. O peso das palavras parecia esmagá-la, mas ao mesmo tempo havia um calor indescritível crescendo dentro dela. A lembrança do filho, o vazio que a acompanhava há anos, a sensação de invisibilidade. Tudo isso parecia dissolver-se na simplicidade daquele gesto. Clara puxou a mão dela, envolvendo os dedos pequenos ao redor dos dela. A gente não quer que você vá embora nunca mais, disse com um sorriso largo. Marta se ajoelhou para ficar na altura de Clara e a abraçou com força, deixando que uma lágrima caísse livre, sem vergonha. Eu também não quero ir embora, meu amor. Arthur, com o coração acelerado, abaixou-se ao lado delas e, de forma hesitante, colocou a mão sobre o ombro de Marta. Eu sei que a vida não nos deu a chance de escolher tudo, mas hoje, Marta, eu quero escolher. Escolher você para estar com a gente, para caminhar ao nosso lado. Não como empregada, mas como alguém que Clara ama. Como alguém que eu também quero ter por perto. As palavras ficaram no ar, sem pressa, carregadas de um sentimento que Arthur não conseguia mais esconder. Marta, emocionada, olhou para ele sem dizer nada, mas permitindo que o silêncio entre eles dissesse tudo. O gerente do hotel, que havia observado a cena discretamente, aproximou-se com um leve sorriso e disse em tom baixo: "Posso preparar uma mesa especial para vocês três, senhor Arthur?" "Não, obrigado", respondeu Arthur, sem desviar o olhar de Marta e Clara. "Hoje só queremos ficar juntos." Naquela noite, sob o céu estrelado e as luzes suaves do hotel, eles se sentaram em uma mesa do jardim, com Clara entre eles, rindo e contando histórias. Marta, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se parte de algo verdadeiro, de algo que não dependia de papéis, contratos ou uniformes. Quando a noite avançou e Clara adormeceu no colo dela, Marta trocou um olhar silencioso com Arthur. Ele estendeu a mão por cima da mesa, segurando a dela com leveza. E nesse gesto simples, ambos entenderam que haviam encontrado algo raro, uma nova chance, uma nova família e o recomeço que jamais haviam imaginado ser possíveis. E se esta história emocionou você, assim como tocou os corações de Clara, Arthur e Marta, inscreva-se no canal para não perder mais histórias que transformam vidas. Junte-se à nossa comunidade e compartilhe momentos inesquecíveis.